Bom, voltando aqui agora, nós vamos iniciar, tá bom? A nossa aula. É pouca coisa, time. São poucas coisas. O que eu quero falar pra vocês é... Eu já falei que a salinha, ela tem que ter uma estrutura para as crianças, né? Então, dentro dessa sala, ela tem que ter alguns objetos. Antes de entrar na decoração, deixa eu falar. Vamos ter algum objeto. Precisa ter. Você precisa ter uma cadeira, mesa. Se você for da EBD, que tem revista, trabalha com revista, você sabe que você vai precisar de ter uma mesa. Porque as crianças vão colorir, vão escrever, vão fazer atividades. Então, precisa ter mesa. Mesa, cadeira. Se você trabalha só com sala, né? Porque essa aula vai ser muito específica para EBD, mas não significa que você possa usar dentro dessa salinha o que eu vou falar, tá? Tem muitas coisinhas que a gente vai falar que dá para você usar na sua salinha para você que só faz o culto, se você que só trabalha com culto, tá? Então, presta atenção numa coisa. Vocês vão... essencial ter, né? São as mesas, as cadeiras, né? Ou algumas salas são colocadas aquele tapete aquele tatame, né? Aquele tapete que você compra e reveste o chão para as crianças poderem ficar, né? Isso vai de igreja para igreja, de adequar na sua igreja o que é. Se são salas separadas por idade, você vai decorar de acordo com a idade. Então, você vai fazer tudo de acordo com a idade, né? Se são uma sala mista, porque nosso intuito aqui é falar de sala mista, então você vai fazer as coisas de acordo com que vai ser para todo mundo, né? Então, na nossa igreja é cadeira, né? Mas tem igrejas que tem o tatame, que usam tatame. Então, você vai precisar de um quadro, né? Com giz, apagador, né? Porque se você vai usar o quadro, você precisa de giz, apagador. Ou tem aquele quadro que tem aquela caneta, né? E aí também já não é o giz, escreve na caneta, mas eu não sei qual é a maneira, qual é o que você vai encontrar. Mas é muito legal, é necessário ter. Porque quando nós falamos de escola bíblica dominical, é uma escolinha. Aí você vai lembrar de quê? Da sua escola que você estudou, né? Que as crianças ainda estudam, elas estão em fase de estudo. E dentro da salinha, da parte do jardim, a parte menorzinha, ela tem várias decorações, então você vai basear na estrutura da escola secular, né? E vai adaptar para dentro da sua salinha de escola bíblica, que é a sala de escola bíblica, onde você faz o estudo da palavra para as crianças, né? Onde você ensina a palavra para as crianças, tá? Então, a sala não é um lugar onde nós vamos somente jogar as crianças ali dentro. Por isso, até a decoração tem que ter propósito. Não é um lugar onde nós vamos jogar. Vou tirar do culto para não incomodar o culto e vamos jogar. Isso nós vamos falar também na próxima aula, então não vou entrar nesse intuito, tá bom? Nós vamos falar aqui da parte estética da salinha hoje, tá bom? Então, ó, mesa, cadeira, giz, apagador, nós vamos precisar dessas coisas, quadro, né? Se você puder, né, na minha não tinha, mas ainda precisava nos organizarmos na nossa. Então, a nossa é pequenininha, a nossa sala é muito pequena, onde eu trabalhei, né, é muito pequena, então não tinha, mas se você tiver uma sala que caiba e tiver como organizar, põe uma mesinha separada para você, pro professor, tá? Tudo bem organizadinho. Armário para você guardar o material que você vai precisar para isso, né? Então, lápis, borracha, lápis de cor, então essas coisas você precisa. Papel chamequinho, A4, ofício, cada lugar é chamado de uma maneira, né? Esses papéis. Se você tiver como ter, né, a massinha de modelar, se você tiver como ter, fazer com as crianças alguma coisa diferente, nós vamos falar sobre jogos e atividades lá na última aula, que são coisas que nós vamos fazer para quebrar a rotina, tá? Mas tudo também dentro de propósito, nada de qualquer maneira. Isso vai ser falado na última aula, também não vou entrar, mas se você tenha e guarde, né, dentro desse armário. Se possível, eu aconselho você a ter um armário que você consiga trancar com chave. Por quê? Porque é uma sala de crianças, pode ser que crianças entrem ali num dia se não for uma sala que você tranque por fora, você precisa ter uma chave para dentro do armário, porque pode acontecer de alguém mexer, de alguém tirar alguma coisa, e nós sabemos o quão difícil é pra gente conquistar isso dentro da nossa sala, né? Que são poucas ajudas, poucas pessoas que doam,
né, para poder ajudar na salinha, tá? Então, esses são os materiais básicos, que são materiais que você precisa ter, né? Se você trabalha com a revista, então a sua igreja, ela compra, né, a revista para as crianças, nós vamos falar disso também depois, sobre isso. E muitas trabalham com planejamento e não tem a revista para as crianças. E aí você faz um planejamento de aula, né, para as crianças, mensal, trimestral, semestral, anual, né? Você já faz todo aquele planejamento com o tema. E também nós vamos falar sobre isso na próxima aula, tá bom? Bom, mas o que eu quero entrar para vocês aqui é sobre a decoração com propósito. Então, nós vamos fazer, primeira coisa, agora você imagina, você tem uma sala. Então, as crianças, você vai acolher essas crianças. Quando elas chegam, você vai ter uma parte de acolhimento com as crianças, né? Nós vamos falar isso também na próxima aula, tá, gente? A explicação, ela vai ser mesmo na próxima aula. E aí, quando a porta da sua sala, na porta, primeira coisa, primeira decoração, na porta da sua sala, né? Você precisa ter alguma coisa ali bonita que vai chamar a atenção das crianças para elas chegarem e já ser bem recebidas. Então, eu falo com vocês, na porta vocês podem fazer um quadro, um painel de bem-vindos para as crianças. Bem-vindos à sala EBD, se tiver um nome, o grupo, você pode colocar um nome, tá? Você faz ali com desenho de Jesus, com desenho de crianças, e podem colocar. A que eu fiz na minha igreja, na minha época, que agora já tá saindo, né? Creio eu que começando a escola, as meninas vão mexer, vão mudar e tudo. Eu coloquei, seja bem-vindo à EBD, né? Coloquei com letras no EVA, coloquei na porta, seja bem-vindo à EBD. E aí eu coloquei embaixo um menininho, uma menininha, e coloquei o nome do grupo, sabe? A menininho com um negocinho escrito que o grupo lá na nossa igreja somos Soldadinhos de Cristo. E é uma sala mista, então é uma sala só. Então eu coloquei Soldadinhos, né? Soldadinhos de Cristo embaixo. Sejam bem-vindos à EBD. Isso na porta, antes delas entrarem. Então essa decoração da porta aí, existem muitos modelos. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver inúmeros modelos que vocês possam fazer de desenhos e colocar de seja bem-vindos na porta da sua salinha, né? As crianças já vão chegar e vão ver na porta da sua salinha escrito o seja bem-vindo, né? Como a obrigação da tia, né? Toda tia, é chegar antes das crianças, deixar tudo preparado, né? Então, se as suas EBD é 8 horas, né? O necessário, o bom seria você chegar alguns minutos antes, ir para sua sala, já preparar, deixar tudo preparado, já organizar os visuais que você levou para estar dando a aula, já deixar tudo organizado, que quando as crianças chegar, você já tá lá dentro para fazer o acolhimento com as crianças, tá? Essa parte do acolhimento, que eu amo, gosto muito, né? Eu vou dar, tem uma dica, né? Eu fiz isso na nossa escola. Tem até lá, eu não tirei foto nem nada, porque as coisas que eu fiz, tá tudo lá na escola, tá tudo lá na igreja. Então não tinha como eu trazer pra vocês aqui, mostrar o que eu fiz. Mas eu vou colocar depois no grupo algumas ideias, tá? Pra vocês poderem fazer. E se alguma tia, né, tiver dúvida, pode me chamar lá, que eu vou estar... eu falo, explico no particular, dou ideia de como deve ser feito, como pode ser feito. É uma parte do acolhimento que vocês podem fazer. Vocês vão achar figuras, né? Eu vou procurar depois e vou pôr no grupo também pra vocês, tá bom? E eu imprimi essas figuras. E aí são figuras de cumprimento, né? De abraço. Na época que eu fiz ainda não estávamos em pandemia, né? Então eu fiz de abraço, de um cumprimento diferente, de aperto de mão, abraço, uma dancinha diferente com as crianças. E aí você coloca as figuras na entrada. Eu coloquei as figuras na entrada da porta. A porta abre, eu coloquei as figuras ali. E aí as crianças faziam uma fila para entrar na sala. Eu estava na porta, né, onde está o quadro que eu coloquei, os negócios que eu imprimi, gente, eu nem fiz de EVA. Pra vocês terem ideia como que foi bem tranquilo. Eu imprimi e pus na parede assim, ó, na entrada. As crianças entravam e ela escolhia
ela batia a mãozinha em qual que elas queriam que fizesse o cumprimento comigo, eu com as crianças. E aí, quando elas escolhiam, por exemplo, a mãozinha, que era toque de mão, que era assim, ó, sabe? Quando a gente bate assim, ó, uma na mão da outra, né? Fazia um toque assim. Aí elas escolhiam a de mão. Aí a gente cumprimentava assim, a criança entrava. Aí a outra vinha e escolhia o aperto de mão. Aí a gente cumprimentava de aperto de mão. Aí tinha criança que escolhia a dancinha. E aí tinha uma dancinha. Ela fazia a dancinha e eu copiava a mesma dancinha dela, entendeu? E aí elas escolhiam. Aqui tem criança que queria o abraço. Aí eu abraçava, dava um abraço nelas e elas entravam. E a gente fazia esse acolhimento com as crianças aí. É muito legal esse acolhimento, tá? Então, assim, olha, pra você ver, já tô adiantando já uma dica da próxima aula, que é sobre o acolhimento. Mas tem um outro acolhimento muito legal também que eu quero falar pra vocês depois, mas eu vou falar na próxima aula. Isso é só pra mostrar as figuras, porque aí eu posso colocar as figuras lá no grupo, tá? Isso pra vocês entenderem. Essa parte do acolhimento, ela é muito importante. Por quê? Ela é muito importante. Porque, gente, é a forma que você vai receber as crianças na sala. É a forma que você vai receber as crianças quando elas chegam. Então, isso é muito, 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 muito importante, tá? Então, é o painel da porta, do Seja Bem-vindo, e a forma que você vai cumprimentar as suas crianças. Olha que coisa mais linda, né? Então, essa parte aí é uma parte de acolhimento, a parte da recepção das crianças, tá? Então, esse painel e essa parte de você, por exemplo, fazer isso, já é uma decoração, porque o painel vai estar na porta de bem-vindo e essa parte aí vai estar já no início da sua sala. Já faz parte da sua decoração. Já é o primeiro, 2 itens eu disse aqui, já, para você decorar a sua sala, tá bom? O painel de entrada, o painel de Seja Bem-vindo na porta, que já é uma decoração, e o painel, esse painelzinho com os cumprimentos, que já vai ficar da entrada da sua porta, tá? Para você receber as crianças com um cumprimento legal. Isso é um cumprimento, um painel de cumprimento. Cumprimento bem legal para as crianças. Então, aqui, eu já disse duas partes de decoração já para sua sala, tá? Vamos continuar no próximo vídeo.